Alô, pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui no canal Negócios e Gestão. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje é um dia especial porque nós temos hoje convidados aqui. Nós temos a professora Silvia Casanova e nós temos também o professor Guilherme Klafke. A gente vai conversar hoje sobre esse tema tão atual agora. O que vai acontecer com a educação logo depois dessa pandemia? Tô vendo aqui muita gente chegando, tô dando aqui um tempinho para chamar os professores, para todo mundo ir chegando, se arrumando aqui para nossa live. Estamos aqui ao vivo, claro, né? Já estamos aí com vários participantes, todo mundo, não para de entrar, todo mundo ligado nesse tema. E a gente escolheu esse título, EAD, Onda ou Tsunami? É uma coisa que veio de repente, só nesse momento do Covid-19, meio a toque de caixa, meio porque não tem outra opção, ou é algo que veio para ficar, para mudar em alguma coisa ou até radicalmente a nossa dinâmica, seja da sala de aula, seja do ensino online, seja do ensino híbrido. Então, esse é o nosso tema de hoje. E eu tô aqui com dois craques para falar sobre isso. A professora Silvia Casanova, a gente já fez um webinar, inclusive, juntas. Ela é autora de vários livros, um deles é o super best-seller Revolucionando a Sala de Aula, da editora Atlas. Nesse livro ela conta um pouco como é que foi o percurso dela para adotar as metodologias ativas e, principalmente, ela orienta os professores para usar cada uma das metodologias. Desde aquelas mais faladas hoje, como sala de aula invertida, até dinâmicas como o TBL, o Team Based Learning, entre outras. Então é um livro que super vale a pena, eu tenho certeza que quem não conhece vai adorar. E no GEM, no Grupo Editorial Nacional, nós estamos essa semana numa super seleção de livros que estão até a preços bem abaixo do comum, porque a gente está numa campanha que se chama Vamos Maratonar Livros. Tem muita gente que fica maratonando séries, que é legal, claro, quem nunca, né? Mas também é muito legal, talvez mais ainda, aprender, trazer conhecimentos novos. Então, a nossa proposta essa semana e ao longo de todo o mês de abril é Vamos Maratonar Livros. E o livro da professora Silvia Casanova, que escreveu também com outros autores, professores, ele faz parte dessa campanha. Se alguém não conhece, já pode entrar lá no site grupogem.com.br e dar uma olhadinha nesse livro, tá bom? O professor Guilherme, ele também é o autor de um livro que está no Prelo. No livro dele, ele vai comentar como implementar as metodologias ativas no ensino jurídico. Porque muita gente acha que no ensino de direito não dá para colocar metodologias ativas, né? Só tem aqueles professores que falam muito bem, são grandes oradores, conhecem tanto da doutrina que falam com muita facilidade, e aí fica ainda aquela aula muito centrada no professor. Não é assim? Para o professor Guilherme e para as novas tendências do ensino, não. A gente vê no livro dele, que daqui a pouco vai sair, ainda está no prelo, que é possível e até necessário implementar as metodologias ativas no ensino do direito. Também vai sair pelo Grupo GEM, só que nesse caso pela editora Atlas também, exatamente, pela editora Atlas. Bom, nós estamos aqui no canal justamente da editora Atlas, que é o canal de Negócios e Gestão, hoje falando sobre educação. E aí agora eu vou chamar a professora Silvia Casanova para ela conversar um pouco com a gente. Vamos ver se eu consigo. É a primeira vez que eu vou fazer uma live com duas pessoas ao mesmo tempo, no caso a professora Silvia e eu. Depois eu vou chamar o professor Guilherme e a gente vai alternando entre um e outro. Então vamos ver se vai dar certo. Vou apertar aqui no que eu acho que é para compartilhar.
Vamos lá, professora Silvia está aqui, adicionar. Silvia está conectando. Oi, Silvia! Tudo bom, André? Tudo bem? E você? Aqui em casa, fiquem em casa. Fiquem em casa, exatamente. Gente, é muito bom a gente falar de metodologias ativas, inovações e transformações e a gente experimentar na prática uma delas, que é uma live no Instagram, nós duas aqui. Onde é que você está, Silvia? Eu estou aqui no escritório que eu organizei na minha casa. Agora todo mundo trabalhando de casa, né, André? Então eu Pois cuidei de é, organizar esse escritóriozinho. São E Paulo? São Paulo, na cidade de São Paulo, no Butantã, estou coladinha na USP, mas ao mesmo Opa, tempo longe da USP, né? sei. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, então prazer grande falar com você. E nesse convite do webinar, a gente até estava comentando, né? As, as metodologias já vinham num processo de transformação, todo mundo fica se questionando como mudar essa sala de aula para um modelo mais próximo do estudante do século XXI, um modelo que tire a centralização do discurso do professor e faça algo mais democrático, mais participativo. E, além do mais, que a gente sabe que quanto mais ativa é a participação do estudante, mais ele aprende, mais esse conhecimento fica. E as tecnologias, antes do Covid, né, já eram o grande impulsionador desse movimento, porque a sala de aula, seja com Piaget, Vygotsky, tantos outros que questionaram esse modelo tradicional, a sala de aula ainda não tinha mudado muito. Mas até no nosso outro webinar, Silvia, a gente comentava que com as tecnologias online seria praticamente impossível manter aquele velho modelo de educação tradicional, transmissivo e passivo por parte do aluno. De repente, né, chega o Covid e de repente a gente tem milhares, talvez milhões de alunos estudando online, de repente. Professores dando aula online. Alguns deles nunca haviam feito isso. E aí, eu quero te ouvir a esse respeito. Você que é uma estudiosa desses movimentos educacionais inovadores, como é que você vê isso? E, enfim, e convido também os participantes aqui, já estamos batendo quase 100 pessoas ligadas aqui na nossa live, para todo mundo ir participando, mandando questões. Essa nossa live é aberta e é dialógica. Diga, Silvia. Eu quero começar agradecendo. Eu fiz um webinar com a Andrea, foi uma primeira experiência, adorei. E agora essa primeira live no Instagram, sempre me oferecendo essas oportunidades. E dizer que esse é um exemplo, né, das coisas que a gente busca quando a necessidade se apresenta, né, André? Quem diria que a gente estaria hoje enfrentando essa crise e tendo que buscar soluções tão rápidas, né? E fazer uma transição tão pronta para um modelo online que já vinha se apresentando como possibilidade há tempos, mas que a gente, talvez por um pouco de resistência à mudança, ainda demorava para adotar, ou adotava de forma híbrida, né? Enquanto nos mostrávamos ainda apegados à nossa aula tradicional, né? A nossa aula já conhecida. E isso se explica, são várias teorias de aversão à tecnologia, de aversão à adoção da tecnologia, que tentam explicar um pouco esse comportamento. Então, aí vem a crise, a necessidade se apresenta, tem gente que diz que a necessidade é a nossa melhor professora, e estamos todos nós tendo que lidar com essa tecnologia. E eu acho que essa é a primeira das mudanças que veio para ficar, né? A primeira mudança é que a gente tem que aprender que a tecnologia, ela é necessária. A tecnologia é nossa aliada. E ao lado da qualificação pedagógica que a gente tem que buscar, a gente tem que buscar a qualificação tecnológica. A gente tem o Daniel Ramos Nogueira, que é um entusiasta da tecnologia, espero que ele esteja nos ouvindo, ele é um dos organizadores, né, do Revoluciona na Sala de Aula 2, que está chegando aí, está no forninho, está chegando, e o Daniel mostrava isso, né, mostrava que a gente tem que estar aberto à tecnologia, que a gente tem que buscar modelos em que nos permitam fazer uma adoção segura da tecnologia, e a crise veio apressar tudo isso. E eu queria falar
com os três níveis, né, Andréa, que estão envolvidos nessa transição muito rápida, né? O primeiro é da instituição, né? A instituição, às vezes, ela tem um melhor preparo, uma melhor estrutura, já tem algumas ações coordenadas, outras vezes ela não tem, mas de uma maneira ou de outra, agora ela está enfrentando esse desafio. E acho que a instituição, na pessoa dos seus gestores, dos seus coordenadores, ela vai ter que reconhecer que esse desafio para todo mundo é alguma coisa nova e não vai poder deixar essa batata quente no colo do professor, né? Nós temos nossos colegas professores, Andréia, que estão tendo que, da noite para o dia, transicionar seus cursos para o online. Eu sei que tem gente que está sem dormir, eu sei que tem gente que está responsabilizado junto aos seus estudantes e às suas instituições por essa transição. E acho que a gente vai ter que aprender isso também, sabe? Que a gente vai ter que aprender a conviver com o possível, né? A lidar com essa incerteza e saber que cada dia a gente aprende um pouco, cada dia a gente faz melhor que o dia anterior. Isso é importante, que a gente saiba da nossa responsabilidade, mas que a gente sabe que nesse momento a gente está lidando com o possível. O que a gente tem feito? Por exemplo, o Google oferece o Google Meet. Vamos fazer uma aula online? Vamos chamar os estudantes para compartilhar esse momento? Vamos tentar fazer a aula expositiva, que a gente está mais habituado, talvez, e levar isso para o online. Isso é o possível, por enquanto. Ou vamos, por exemplo, pegar o Zoom, e o Zoom pode fazer com que essa aula online se divida em grupos, e a gente vai ter um momento em que esses grupos eles vão discutir um tema que você trouxe para a aula online. Bom, essa é uma possibilidade, a gente vai colocar, como você estava aí chamando a atenção, talvez os estudantes numa posição mais ativa, a gente vai quebrar um pouco, ao invés de ter 4 horas de aula online, todo mundo na frente da tela, né, Andréia? A gente vai ter a possibilidade deles interagirem, né? E depois volta para o grupo, coloca a questão para o grupo. A gente tem os AVAs, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, que tal tentar um fórum, né? Todo mundo está acostumado com as redes sociais, a gente coloca like, dislike, né? Vamos tentar um fórum, vamos tentar evoluir do like, do dislike, para uma conversa, para trazer fontes, para trazer discussões, para trazer sua experiência pessoal, porque está todo mundo precisando falar um pouco disso. E aí vamos tentar fazer moderações, né? Nesse livro que está saindo do forno, a gente tem um capítulo falando de fóruns e falando como fazer a moderação do fórum, porque Qual é o livro que está saindo do forno, Silvia? É o Revolucionando a Sala de Aula, novas tecnologias, ainda mais ativas. Tá ótimo. Ele está saindo do Olha, forno. quero dizer aqui, tem um monte de gente entrando, uma pessoa que disse que está matando as saudades de você, Silvia. Muita gente dizendo que está sendo um verdadeiro desafio. Mas, enfim, continua aí, te cortei. Eu estou vendo, se você me permite, que as pessoas... Eu estou vendo a Beth vindo a mim falando feito é melhor que o perfeito, é verdade, Beth, uma querida colega da Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vi que a Cláudia Cruz, lá da Federal do Rio de Janeiro, estava ali no começo. Eu vi a Paola Londeiro, lá do Sul, também, é presente. Eu queria mandar um abraço para essas pessoas queridas, porque, tá vendo? É um lugar de afeto também, essa rede social. É um lugar de afetos, né? E eu queria dizer, Andréa, que quando a gente pensa como construir esse fórum, a gente, de novo, amanhã vai ser melhor que hoje. O primeiro fórum talvez seja um fórum só de postagens, o próximo vai ter uma interação, o próximo vai ter uma discussão, e a gente vai aprendendo com isso. E a gente vai ter o estudante. Eu sei que os estudantes não tinham assinado um contrato pedagógico online. Eu sei que os estudantes também estão enfrentando dificuldades nesse momento. E acho que todos nós vamos ter que assinar um novo contrato em que todos estamos construindo essa transição, né? O que eu quero dizer com isso? Pois o professor que é do direito vai falar com a Andréa, né? Eu estou aqui falando de contratos, mas eles são pedagógicos. Esses são... O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos estudantes podem ajudar a construir essa transição. Muitos estudantes podem estar se sentindo sobrecarregados e vão pedir ajuda. E a gente, professores, instituições, coordenação, nós vamos ter que abrir a possibilidade de renegociar esse contrato na medida do possível. Porque a verdade é que a gente não sabe se vai ser por 30 dias, por 60 dias, por 120 dias. Quer dizer, essa crise a gente não tem dimensão de quanto vai durar. E o importante é que a gente lide com o que é possível fazer e construa o amanhã melhor que o hoje. É isso aí. No nosso trabalho, eu já tenho visto várias empresas que falam, olha, depois do Covid, a gente vai mudar muito a nossa maneira de trabalhar.
inclusive adotando mais o home office do que era adotado antes. Eu tenho visto pessoas que falam, olha, o meu tempo está rendendo mais, eu estou produzindo mais, a minha equipe está produzindo mais em home office. E aí eu acho que a educação também vai ter um antes e um depois do Covid. Porque, queiramos ou não, a sala de aula não vai poder ficar exatamente como era antes. A gente está fazendo agora experiências nesse sentido que o professor que não fazia vai perceber que é legal fazer. O que não sabia fazer, pelo menos vai ter aprendido alguma coisa e vai conseguir fazer modelos híbridos. E eu acho que é uma grande oportunidade também para que os professores se desarmem um pouco, porque eu vi um professor que fez o seguinte: eu nunca dei aula online, então eu vou treinar. Aí ele foi lá, treinou uma aula totalmente expositiva, e aí ligou os alunos, falou e desligou. Aí acabou a aula dele. Será que isso é uma aula online? Poxa, a tecnologia dá para tanta coisa, gente. Então, assim, tem que ter muito cuidado durante e principalmente depois, para a gente não absorver a tecnologia de uma maneira simplesmente repetidora do modelo tradicional. Então, assim, a grande coisa para mim, inclusive a minha tese de doutorado foi sobre a hipertextualidade, quer dizer, as múltiplas janelas abertas nessa polifonia que é a internet, muito mais do que essa coisa unidimensional dos meios impressos ou de outras épocas. E aí, essa polifonia, ela tem que acontecer também nessa sala de aula virtual. Então, agora que a gente tem essas tecnologias, a gente tem redes, né? Como é que eu posso colocar os meus alunos em rede para trocar conhecimento e etc. E um ponto positivo que eu acho de tudo isso é que muitas pessoas já me falaram o seguinte: olha, eu vou relativizar meus hábitos de consumo. Eu agora quero consumir menos roupas e mais conhecimentos. Nossa, eu achei isso o máximo, o máximo. E tem tudo a ver com o que a gente vem falando, né? De conhecimento fica para você. O conhecimento te transforma, ele te faz um profissional melhor, ele te faz um cidadão melhor. Então, tomara que isso chegue também para os nossos alunos, né? Que eles consigam, nesse Covid, mudar a cabeça para também passar a consumir mais conhecimento. Tomara. Você falou uma coisa muito importante das redes, né? Nesse momento que a gente está distante, mesmo essas redes de WhatsApp, né, elas são pontos de apoio e suporte. Eu vi aqui uma participação dizendo que agora nesse ambiente a gente tem a confusão entre a nossa casa, nosso lar e o nosso local de trabalho, né? Como essas rotinas diárias, elas estão, na verdade, se invadindo uma a outra, né? Ontem, por exemplo, eu tive uma reunião da escola da minha filha, então estavam os vários professores da escola reunidos com os pais e mães, né? E a gente estava todos nós em casa, sabe? Era 7 horas da noite, todos nós conversando em casa. Quer dizer, o quanto a gente está misturando esses ambientes e o que a gente aprende disso. Então, eu sei de colegas, muitas colegas, que estão agora fazendo mais do que a dupla jornada, a tripla jornada de trabalho, aquele trabalho que não acaba, mas ao mesmo tempo que estão recorrendo a essas redes que você dizia, para buscar o apoio, para tentar encontrar novas rotinas, estabelecer novas possibilidades a partir disso, né? Eu ouvi recentemente um virologista falando do que será o pós-Covid, dizendo que agora nós estamos tendo a oportunidade de conviver talvez com família, né, pais, filhos, como antes nós não tínhamos por causa das nossas rotinas diárias que eram fora de casa. Agora estamos todos em casa. Então, o que podemos aprender disso, né? O que podemos aprender quando alguém chega na nossa aula? Por exemplo, minha filha invade aqui a nossa live, né? Porque agora eu estou aqui em casa. A gente aprende também essa questão de que o nosso trabalho é parte da nossa vida, mas como que a gente constrói limites quando a nossa casa é o nosso local de trabalho, né? Como a gente determina rotinas quando não tem mais aquela quase cerimonial de você sair para o trabalho, né? Não tem você ir para a aula é aqui, né? Então isso também é uma oportunidade da gente aprender, como você estava dizendo. E até da gente potencializar a importância dos momentos presenciais com professores, com alunos. Porque antes era assim, vou para a sala de aula. Aí, às vezes, você sai da sala de aula e fala, putz, eu poderia ter lido isso num livro, né? Eu poderia ter...
Agora, eu acho que a gente só vai para o presencial quando a gente realmente achar que o presencial é a melhor maneira para a gente aprender. E isso é um ponto muito positivo. Agora, Silvia, vou tentar chamar o Guilherme. E Tá daqui bom. a pouco você volta. Agora eu Perfeito. desafio. Agora eu desafio. Se cair tudo, gente, eu volto, tá? Vamos lá. Vamos Boa tentar sorte resolver aí. Silvia. Agora vamos procurar aqui o Guilherme. Guilherme, cadê você? Vamos ver. Eu tenho que procurar o Guilherme aqui no meio de mais de 100 pessoas que estão assistindo. Vamos lá, Guilherme. Guilherme, me manda alguma mensagem que aí eu acho logo. Opa, olha o Guilherme aqui. Transmitir ao vivo com o Guilherme. Olha aí, ele tá chegando, tá chegando. E aí, Guilherme? Tudo bem, Andréia? Tudo bem? E você? Tudo bem também. Olha, Tô aqui para uma com o áudio. primeira experiência online aqui na live com 3 pessoas ao mesmo tempo, a gente está indo bem, tá indo bem. Não caiu, a gente já está na live, né? Isso aí, isso aí. Guilherme, acho que eu falei errado o seu nome. Klafke, é isso. Klafke, isso. Então, pessoal, como eu estava falando no início da live, mas eu vou repetir para quem não estava ainda aqui, estamos com mais de 100 pessoas nos assistindo e participando, mandando mensagens. O Guilherme é autor de um livro que está no Prelo, que vai falar das metodologias ativas no ensino do direito. E, além disso, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele tem, enfim, inúmeras qualificações e pesquisador também, assim como a Silvia, dessas transformações no ensino e nas inovações educacionais. E aí, Guilherme, eu queria te ouvir. Você certamente estava aqui com a gente, ouvindo a Silvia, né? O que você pensou a partir desse tema para compartilhar com os nossos amigos que estão aqui ligados nessa live? Andréia, obrigado primeiro pelo convite, foi muito bom receber a Marina Fefebol, que está vendo aqui a live comigo, coautora desse livro que a gente está fazendo, está no forno, já fizemos a validação aí, está tudo certinho, de metodologias ativas no direito, e como você falou no início, é um desafio muito grande, né, fazer essa transformação numa área como o direito. Eu já vi um comentário aqui falando de oficinas, laboratórios, era um ponto que eu ia até ressaltar sobre isso. E vamos lá, né? Vamos começar a discutir se isso aqui é uma onda ou um tsunami e o que a gente percebe, né? Eu achei muito precisa a fala da Silvia, até não conhecia, fico muito feliz de conhecer a Silvia. Onde você está, Guilherme? Em Minas? Eu estou aqui na minha casa em São Paulo. São Paulo. Né? Esse aqui é um chroma key falhado, porque eu só tenho amarelo na minha casa, eu não tenho verde, então paciência, né? Mas o primeiro desafio já foi encontrar onde ter um lugar para gravar, né? Que seja um fundo legal. Então a gente vai aprendendo isso. Isso é uma coisa que a gente vai ter como aprendizagem depois desse momento. E eu achei muito interessante, assim, a minha fala vai em vários sentidos aqui. Eu até voltei para me preparar aqui num texto da Peggy Ertmer, que é uma professora americana, né, que eu li há um tempo falando sobre barreiras para introduzir tecnologia em sala de aula. E aí ela falava de barreiras extrínsecas, né, externas ao professor, infraestrutura, material, e barreiras internas, né, crenças e conhecimentos que a gente tem que muitas vezes impedem a gente de trabalhar efetivamente a tecnologia. E ela até fala que para alguém conseguir usar a tecnologia de forma bastante construtivista, digamos assim, demora até 6 anos. E a gente vai ter que fazer quase um JK, né? 6 anos em 2 meses. Exatamente. E aqui, assim, só para mostrar um pouco do que eu já estou fazendo aqui no ambiente online, nessa vida de professor, né? Eu já dei orientação pela internet, já participei de aula de línguas pela internet do curso que eu faço,
A gente está dando uma aula de projetos no direito, eu, a Marina, Guilherme, Vânia, e a outra é a professora Silvia e a professora Andréa. E aí eu também já estou acompanhando uma outra aula em pós-lato, numa outra instituição de perfil diferente da Fundação Getúlio Vargas, que é a São Bernardo. E também já fiz festa surpresa por meio do Zoom. A gente conseguiu fazer uma festa surpresa para uma colega do trabalho e foi muito curioso, né? Porque quando você conhece a ferramenta, você começa a identificar outros usos para ela. Então a gente pensou assim, a gente já consegue esconder as pessoas aqui na sala, vamos abrir e fazer surpresa. Então... Guilherme, desculpa te interromper, a Vânia Cavalcante está falando que ela quer saber o nome da professora que escreveu o artigo que você citou. Isso, coloquei aqui, Peggy Etmer. Ah, maravilha. É um artigo de 2005, falando se essas crenças são a fronteira final para a integração de tecnologia. E o curioso que ela fala nesse artigo, que é muito interessante, ela diz assim, olha, a gente tem 3 grandes estratégias para superar essa resistência interna. A primeira delas é a vivência, é experimentar. Quando você experimenta algo que você tem receio ou que você tem resistência, você vivencia aquilo e você pode superar essa barreira. A segunda estratégia é você olhar alguém usando e ver esse uso ser efetivo, né? A terceira são as experiências sociais e tudo o que vem acompanhado com isso. E vai desde campanhas de conscientização até formas de educação. Então eu já vi uma pergunta aqui sobre o Zoom. O Zoom evidencia muito isso. Como que a gente está num momento que não foi planejado. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente não tem um planejamento pedagógico para o uso das ferramentas. Muitos dos problemas que surgiram sobre o Zoom eram problemas que eu até estranhei, porque o Zoom ele tem ferramentas que impedem tudo o que está acontecendo. Então, você pode ter uma senha, você pode ter uma sala de espera, você pode até restringir quem acessa o vídeo gravado na nuvem, por meio do IP. Se você pedisse o IP dos seus alunos, você colocaria os IPs e só aqueles IPs acessariam. Mas a gente não sabe. Por que a gente não sabe? Porque essa mudança aconteceu em uma semana. A gente está experimentando a ferramenta. E nessa sensação de receio e de medo que a gente está, qualquer questão se torna muito grande. Com as redes sociais isso se espalha muito. Então, a primeira pessoa que falou, alguém estranho invadiu a minha sala, ela percebeu que, tem um problema aqui. Não sei usar. Eu sei que houve uma falha de segurança. E aí a tendência é eu voltar para o meu espaço de segurança. Então eu paro de usar o Zoom. Mas, enfim, é exatamente isso, Juliana, que eu estou falando aqui, que você, por falta de treinamento, por falta de costume em usar a plataforma, você está sujeito a problemas que acontecem e que uma pessoa treinada não teria. A gente não teve o planejamento de infraestrutura e pedagógico para isso. Guilherme, e você acha que vai ser, então, uma onda que veio, enfim, é uma onda, um tsunami, vai passar ou vai ficar o ensino híbrido, na sua opinião, depois dessa pandemia? É legal, assim, primeiro pensar que vão ter várias ondas, né? Talvez do Covid. Então a gente está passando pela primeira, a gente não sabe como vai ser a segunda, eventualmente como a China está passando agora. Então a gente pode estar falando não só de um semestre letivo, mas a gente pode estar falando de um ano letivo. Isso é importante pensar aqui primeiro. Nessa ideia de que as pessoas estão experimentando e vivenciando, é importante lembrar também que quase, por exemplo, pedagogia, metade dos alunos da pedagogia já eram de EAD. Então, quando a gente está falando de ensino superior, a gente tem cursos mais ou menos afetados, porque tem alguns cursos que eles já eram predominantemente em EAD. Alguém falou de laboratório, oficina, medicina, por exemplo, não tinha EAD, não podia.
Direito, agora você caiu a barreira dos 30% de disciplinas em EAD. São cursos que a gente não usava EAD. Design, arquitetura, você também não tinha essa questão de EAD. Então, assim, para quem não estava nessa realidade do EAD, a gente começa a usar essas ferramentas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, a gente vai apanhar. Quarta semana, a gente já vai se sentir seguro com a ferramenta que a gente está usando. A gente vai querer fazer diferente. O professor que, por exemplo, dá 8 aulas iguais, fazendo uma exposição, por exemplo, quando ele perceber que gravando uma aula, ele pode passar essa gravação para as 8 turmas, vai haver um questionamento natural sobre o que fazer com aqueles encontros presenciais. Então, eu acredito que neste primeiro momento a gente tem um tsunami de informação e um tsunami de desafios. É se agarrar e tentar ir junto. Depois, o nosso desafio é conseguir surfar em cima dessa onda, porque isso aqui vai reduzir de pressão. Seja porque muitos vão voltar à prática presencial. O direito, por exemplo, é 30%. Não tem como a gente fazer muita diferença no direito. Mas a gente pode incorporar aos poucos na sala de aula. Então, eu imagino que é um pouco menos como se fosse um tsunami, como se fosse abrir uma torneira, né? Essa é uma figura que a Marina adora usar, de abrir uma torneira e de repente veio uma torrente. E agora a gente está tentando se segurar nessa torrente, né? E o que você falava das barreiras, né? Por exemplo, se o Zoom apresentou problema de segurança, por exemplo, não é o professor individualmente que vai ter que correr atrás, necessariamente, de cada problema. Como é que faz um IP? Como é que faz a restrição? Aí a barreira institucional, as instituições têm que se abrir também a esses modelos para aparelhar os professores. Não adianta só colocar um ambiente virtual, tem que dar capacitação, tem que transformar os seus materiais. Eu sou super a favor de materiais que as editoras vêm produzindo, por exemplo, com videoaulas, né? No GEM a gente tem o caso de Exatas, que a gente tem mais de 3.000 videoaulas com os temas dos 2 primeiros anos da engenharia. Então, assim, para o professor que não se sente à vontade de gravar as próprias aulas e regravar, e tem que ver direito autoral, e as imagens, e o câmera, e a edição, e a vinheta, né? Ele pode, assim como o professor adota um livro de uma editora, ele pode adotar uma videoaula de uma editora e depois utilizar o contato dele com os alunos, porque é o mais nobre, que não é a exposição. É tirar dúvida, é fazer uma dinâmica, é montar um grupo pelo Zoom para uma discussão. Eu acho que existe um peso muito grande, às vezes colocado na figura do professor. Agora, na metodologia ativa, você vai ter que gravar aulas. Mas eu não gosto de câmera, não posso ser professor? Não. Usa os materiais que existem, né? Tem muita coisa que pode ser usada. E de baixo custo, que é relativamente fácil para os alunos terem acesso ou para as instituições assinarem. Sim, o curioso é que isso já existia antes também, né? Então, a gente o tempo todo a gente está concorrendo. No livro meu e da Marina, esse de metodologias ativas, uma coisa que a gente comenta se você coloca na busca do YouTube a posse e propriedade, que são 2 conceitos de direito civil muito trabalhados, a gente tem dezenas de professores dando aula. Inclusive na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, tem vários cursos com pessoas capacitadas para dar esses cursos também. Então, o que o professor começa a ter que fazer meus estudantes vão estar naquele momento online por algum motivo. Qual vai ser esse motivo? O que eu quero que eles aprendam? Porque a gente entrava na sala de aula falando o que eu quero falar. A gente não entrava na sala de aula pensando o que eu quero que as pessoas aprendam. E a tecnologia agora, ela vai ser cada vez mais o meio pelo qual eu tenho que fazer as pessoas aprenderem isso. Então, foi um exemplo que apareceu aqui, a avaliação. Como é que eu continuo com a avaliação? Calendário de provas, né? E isso está aparecendo muito nos cursos. Conta da Andréia Costa. Exatamente. Então, Andréia,
Por exemplo, no direito tem uma prática que vou dar provas sem consulta, com a consulta apenas à lei. Né? Os alunos ficam só com um conjunto de leis. O que eu estou querendo aferir com isso? Memorização, basicamente. Eu quero saber se aquela pessoa é capaz de responder uma pergunta com base na memória dela, o que ela memorizou para a aula. É impossível, no ambiente de EAD, a gente fazer o aluno não ter qualquer forma de consulta. Porque eu não estou do lado dele para impedir que ele esteja com o celular do lado, por exemplo, para consultar a informação. Isso mostra um pouco justamente dessa necessidade de mudar a forma de pensar a aprendizagem. Então, tá bom. Se o aluno hoje não vai ser... Eu não vou aferir se ele está memorizando, o que eu preciso aferir nele? Se essa pessoa é capaz de resolver um problema? Então, a prova com consulta é normal, não é um problema. Porque é importante que a pessoa saiba manejar as várias fontes de informação que ela tem para resolver um problema. Então, enfim, isso eu espero que as pessoas, nessas primeiras 3 semanas, que elas vão apanhar muito da tecnologia, e alguém fala, quer dizer que a questão do Zoom é só um problema de uso de ferramenta? Essas primeiras questões que pipocaram, sim, são problemas de mau uso da ferramenta. Falaram do compartilhamento de imagens, de imagens na reunião da Anvisa. É a pessoa que não soube bloquear o compartilhamento de tela. É só isso. E esses primeiros... A gente está aprendendo a andar de bicicleta, com a bicicleta já desceu a ladeira. E no futuro, eu acredito que a gente vai fazer meio que a mesma coisa, só que com planejamento. Porque muita gente também acha que usar tecnologia, assim, meio o espontaneísmo, né? Então, hoje eu vou usar, sei lá, o PowerPoint projetado, não sei como, com animações, aí o outro fala, eu vou usar um software que saiu. E não é a inovação pela inovação, né? Não pode ser uma coisa espontaneísta. Agora, Guilherme, eu vou chamar de volta a professora Silvia. E agora, gente, eu vou passar já para as perguntas, tá? Estou aqui com o apoio da Melissa, da editora Atlas. Ela está me passando aqui pelo WhatsApp as perguntas. Então, vou tirar o seu vídeo e chamar a professora. E daqui a pouco você volta, Guilherme. Até já. Silvia, dá um oi para mim para eu poder te chamar de volta. Silvia, cadê você? Vamos lá. Silvia, me chama. Aqui. Me dá um oi, Silvia. Vamos lá. Silvia. Não estou vendo. Olha ela aqui. Acabou de dar um oi. Estou convidando. Transmitir ao vivo. Beleza. Isso aí, Silvia voltou. Então, Silvia, você quer comentar alguma coisa ou eu posso passar umas perguntinhas dos nossos internautas para você? Eu queria comentar algumas das manifestações que eu vi, eu queria comentar assim. A gente realmente, como o Guilherme falou, a gente está passando por um processo de transição sem a possibilidade do planejamento e do preparo. Nesse momento, a gente está, digamos, apagando incêndio, né? Por isso que eu falei que muitos de nós estamos sem dormir, estamos tentando fazer o melhor que podemos e precisamos saber que esse é o possível nesse momento. Isso não quer dizer que mais para frente isso não possa motivar ações de planejamento e de capacitação que vão precisar acontecer. Nesse momento também, acho que as instituições vão ter que, como você disse, Andréa, compartilhar material que elas tenham e capacitações que elas saibam, fazer um pouco a curadoria, e acho que, por exemplo, a editora Atlas está fazendo um trabalho interessante de curadoria e de disponibilização de material para ajudar nesse momento, né? Então, esse é o momento agora. O Guilherme também falou, vamos ter semanas difíceis, talvez mais para frente tenhamos um aprendizado e possamos fazer as coisas com mais tranquilidade. Infelizmente, esse é o momento. Quer dizer, estamos tendo que aprender um pouco rapidamente. E uma outra questão que me preocupa, sim, vamos ter algumas pessoas que vão ficar excluídas, infelizmente. Vamos ter pessoas, estudantes que não têm acesso
a tecnologia, ou não têm um acesso adequado à tecnologia e em que as possibilidades de participação vão ficar limitadas. E aí as instituições, os professores também vão ter que ser flexíveis e encontrar maneira de comportar essas situações. Quer dizer, a minha mensagem é que eu acho que ninguém pode ser excluído nesse momento de exceção, simplesmente por alguma coisa para a qual não teve a possibilidade de se preparar e nem era o contrato que fosse essa oferta, que fosse dessa maneira organizada a entrega. Por isso nós vamos ter que ser, e nós brasileiros e brasileiras temos a fama de sermos criativos, flexíveis, capazes de nos adaptar. E acho, e aqui é um último recado que quero dar, né? E de novo, a Atlas pode ter um papel essencial nisso, acho que temos que compartilhar boas experiências. O Gen Atlas, por exemplo, tem um blog. Eu sei que a Maiara, trabalhando com a Andrea, está muito ativa em oferecer essas soluções via blog. Achei maravilhosa essa live. A gente está aqui, digamos, dividindo as dores e os aprendizados, não é, Andrea? Isso aí. E a gente vai ter que usar desses recursos nesse momento para nós tentarmos fazer o melhor possível, né? Já fiquei curiosa em ler a sua tese, eu quero entender melhor esse conceito de polifonia. Já peguei a referência do Guilherme para ler também, né? Beleza. Essa questão da exclusão, eu até escrevi um artigo nessa segunda no jornal O Globo, mais falando da educação básica, onde eu acredito que o desafio é bem maior do que na educação superior. São 40 milhões de alunos na escola pública no Brasil hoje. Boa parte deles não tem acesso à internet. Então, tem secretarias que estão atentas a isso, estão entregando até material impresso na casa dos alunos, quando eles não têm acesso. Isso é fundamental. E outra coisa que a gente tem que começar a relativizar é esse conceito tão arbitrário de ano, série, período, é 6 meses, é 4 meses. Gente, não importa se eu estou no 5º ano, no 6º ano, no 4º ano. O que importa é que competências eu desenvolvi. Então, eu não ficaria nesse momento perguntando, o semestre vai valer ou não vai valer? Depende, vai valer se você desenvolver uma competência, né? Tem que esquecer um pouco esse timing que só atrapalha na educação. Parece que a gente estivesse lá com o cronômetro ligado, faltam tantos dias letivos. Esquece isso, gente. Vamos trabalhar por competências, né? Eu acho que a gente está vivendo muitas perdas, sabe, Andréia? E eu acho que as pessoas também estão pensando que vão perder esse semestre, vão perder esse ano, sabe? Esse é um período de exceção. A gente está tendo uns aprendizados forçados e está tendo que encarar essas perdas. E essas perdas são grandes. A gente está passando por um momento, digamos, de luto. Luto até da nossa rotina que nós tivemos que abrir mão de um dia para o outro. Eu tenho até a data. Exatamente. 13 de março foi a data em que eu abri mão da minha vida como ela era. E adotei uma outra vida. Eu sei que os meus alunos e alunas estão fazendo isso, minhas colegas estão fazendo, eu estou vendo a Denise aqui se manifestando. Eu acho que a gente tem que se apegar ao que importa, e o que importa, na verdade, é formar essa rede de apoio para que a gente construa um normal possível, enquanto a gente não saiba qual vai ser o novo normal. E, infelizmente, estamos todos trabalhando muito, trabalhando em condições que não são as ideais para podermos fazer isso. Eu tenho uma amiga querida que eu queria fazer referência aqui, é uma professora que está em Nova York, uma cidade que está fortemente atingida pela pandemia nesse momento, e ela diz que talvez o nosso maior papel hoje, como professoras, nesse momento, é acolher, é receber relatos de pessoas que estão passando pelas situações mais diversas e contemplar esses relatos. Quer dizer, o conteúdo, Andréia, não é o principal. Isso. Não é a checagem. Talvez simplesmente ouvir os seus alunos, conseguir me conectar, como é que vocês estão vivendo isso, né? Porque não interessa, enfim, lógico, tudo vai ter o seu tempo. Mas, como é que eu vou cumprir meu programa? Não é o momento de pensar nisso. Não é a hora de você tentar que o aluno não se desmotive, que ele não abandone o seu curso, que está todo mundo no mesmo barco, né? Andréia, concordando aqui, Melissa também, realmente empatia é a palavra-chave. E vi que a Edivalda passou aqui, a Edivalda, que é uma das organizadoras também do Revolucionário na Sala de Aula, que é uma colega querida, e que a palavra-chave, acho que de tudo que a Edivalda faz é essa, é acolhimento. Ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia.
Eu acho que é esse momento de reconhecermos as perdas, fazermos um certo inventário do que é possível e, sobretudo, abertura para acolher e adaptabilidade. A Grace Quintanilha falou aqui, temos que humanizar a tecnologia. É por aí. Essa é a educação com tecnologia. É isso mesmo. Silvia, antes de trazer o Guilherme de volta, vou te passar uma ou duas perguntas, tá? Gente, não vai dar tempo de nós respondermos a todos, mas elas estão registradas e depois a gente vai mandar algumas respostas para vocês através desse perfil mesmo, tá? O Ananias Godoy perguntou como é que se faz com as aulas práticas nesse momento, como laboratórios, maquetaria e outras. Como é possível fazer isso no EAD? E o Silvio Rosa, como é que ficam os professores concursados que dizem eu fiz concurso para dar aula presencial e não para dar aula online? Então, essas duas perguntinhas para você. O que você comenta para nós? Eu acho que eu, sobretudo, respeito a autonomia do professor. Um professor, quando ele demonstra uma resistência, eu nunca acho que essa resistência é infundada. Eu acho que você tem que ouvir por que ele está demonstrando aquela resistência. E veja que, como eu já falei, eu, junto com o Daniel, estudamos muito a questão da resistência à adoção da tecnologia. Eu acho que a gente tem que ouvir, a gente tem que tentar entender o porquê dessa resistência. Eu acho que esse é o momento de quebra de vários contratos. Eu comecei a minha fala falando disso, né, da quebra de contratos, e acho que talvez, ouvindo a razão da resistência, a gente possa caminhar para uma certa abertura em mais para frente esse professor caminhar para a oferta. Mas eu não acho que a gente deva impor, sabe? Eu acho que nesse primeiro momento a gente tem que respeitar, porque eu vou ser sempre favorável à autonomia do professor. Se o professor ele acha que ele não tem condição da oferta por qualquer razão, eu acho que a instituição tem que ouvir. E nós temos na Universidade de São Paulo professores que decidiram, mesmo com a indicação de que fosse feita uma transição para online, professores que disseram que não tem condição de fazer essa transição e que não farão a oferta das suas disciplinas, né? E eu acho que é uma universidade grande que está tendo que contemplar todo tipo de situação. Eu vi aqui a pergunta sobre aulas práticas, né? Eu vi também uma grande discussão na pandemia sobre a telemedicina. Quer dizer, a medicina está tendo que avançar para a adoção da tecnologia exatamente para enfrentar esse desafio que nos trouxe a pandemia. Quer dizer, eu acho que os cursos, como de medicina, que necessitam de aulas práticas, aulas de demonstração, eles vão ter que encontrar uma solução para isso. Quer dizer, veja quantas questões que a crise nos traz. Eu, por exemplo, se tivesse que fazer uma aula prática, eu talvez filmasse essa aula prática e disponibilizasse como se fosse uma demonstração. Mas aí depois os alunos poderiam filmar as suas e você analisar. Né? Exatamente. Tem coisas que, claro, nada substitui, mas a gente precisa encontrar saídas porque talvez a gente passe por outros momentos similares. E foi o que o Guilherme falou, né? Que talvez a gente tenha ondas, né? Talvez seja uma primeira onda e a gente está vendo a China talvez passando por uma segunda onda. Então, nós vamos ter que, nesse momento, talvez nos dar conta disso e fazermos o nosso melhor e procurarmos essas soluções. E nos juntarmos. Por isso que eu fico contente que a GEM Atlas esteja tão envolvida nisso, né? E que as instituições de ensino estejam envolvidas. Eu estou vendo a Beth Vendramin falando de uma possibilidade que a Federal do Mato Grosso do Sul veio, então também as universidades compartilharem práticas e ideias, como é que a gente pode fazer para ter um grupo menor de estudantes, talvez num laboratório, usando esse laboratório no momento, depois outro grupo menor. Então a gente vai ter que encontrar essas soluções e compartilhar essas soluções, Andréa. Aí. Silvia, obrigada. Eu vou desconectar você, mas fica ligada que o Guilherme vai voltar para responder as últimas perguntas aqui, tá bom? Tchau. Guilherme, me dá um oi aqui, por favor. Enquanto o Guilherme me dá um oi, queria lembrar que a gente está no mês de uma campanha do GEM que se chama Vamos Maratonar Livros. Não só séries, vamos maratonar livros. E aí a gente pode pensar, as coisas vão mudar, né? Por que não consumir menos roupas e sim mais conhecimento? Eu adorei essa reflexão que li hoje de um pensador. Eu acho que é exatamente o momento de fazer isso. Chega de consumo de coisas que não são essenciais. Conhecimento é essencial.
isso vai trazer um consumo mais consciente, isso vai trazer também uma preservação maior do meio ambiente, enfim. Vamos tentar tirar as coisas positivas desse momento. E, Guilherme, eu tenho aqui umas perguntas para você. Duas perguntas, assim como para a Silvia. Uma é a seguinte, sobre direito, ensino de direito. É possível que o MEC venha a aprovar o ensino completo EAD? A sua opinião é da Márcia Glebiani. E a outra é, a facultativa presença do professor não é um perigo para o ensinar, no sentido de contato pessoal, aluno e professor? Essa pergunta é de Lari Guimas. Perfeito. Eu repito. A primeira é se o direito pode virar totalmente EAD. O que você acha? Como é que vai deixar, vai liberar? Olha, agora é uma opinião assim, sem base no que eu pesquiso ou vejo que está acontecendo. Se não foi aprovado até agora, eu acho muito difícil que seja aprovado nesse momento. Assim. Por mais que todos os cursos estejam mudando, de repente você transformar uma área de conhecimento que é fundada muito em instituições presenciais e permitir o EAD significa uma quebradeira geral de instituição de ensino ao longo do Brasil como um todo. Curso de Direito é o mais disseminado, é a maior quantidade de cursos, tem várias instituições que são apenas de curso de Direito, então a resistência, eu acredito aqui, seria muito maior em você conseguir permitir que esses vários atores menores fossem quebrados. Essa é uma primeira observação aqui. Então, isso sem contar a OAB, que também tem uma resistência e tudo mais. Em relação à facultatividade que a Lari trouxe... Para quem não lembra da pergunta, se essa presença facultativa do professor não é um perigo para o ensinar, no sentido do contato pessoal aluno-professor. Isso. Eu acho que essa facultatividade depende de onde está acontecendo e qual é o modelo de ensino que a gente está vendo, né? Então, assim, se a gente estivesse falando dos cursos massivos online, que a gente chama dos MOOCs, né, em que você coloca um conjunto de videoaulas no ambiente e as pessoas baixam as videoaulas, assiste a videoaula e acabou, você não tem interação com o professor, não tem esse chat aqui que as pessoas estão fazendo várias perguntas e interagindo, aí é facultativo, esse não é o modelo que a gente defende, não é o modelo que a GEM defende, assim, a seleção editorial que vocês fazem demonstra isso, demonstra a importância da pessoa fazendo a formação. E, mais do que nunca, ter um educador ou uma educadora em sala de aula, mesmo que virtual, está sendo fundamental. Eu preciso ter a pessoa... Oi, desculpa, André. Com certeza. Exato. A pessoa que vai pensar a atividade, a pessoa que vai mediar o debate, né? E eu queria só apontar uma coisa que a Silvia falou que eu achei perfeito. Apoio entre docentes é fundamental. Troca de experiência, tranquilização, tá? Ver a sala de aula agora como um momento de conversa também para os alunos, porque os alunos perderam um ambiente físico de outras interações. Não tem aquela interação nos intervalos, não tem aquela interação física. Então, às vezes a gente tem que trazer essa interação para dentro de sala de aula. E, principalmente, nessa questão da autonomia, é tratar todo mundo como se fosse adulto, com transparência e bons argumentos. Então, no momento em que os meus alunos questionaram a segurança do Zoom, eu tive que rapidamente falar para eles, olha, eu sei, e isso aqui tem medidas contra, podem ficar tranquilos, vocês não estão num ambiente inseguro para vocês. Mas, se vocês quiserem mudar de plataforma, a gente muda. Mas vamos testar essa plataforma por enquanto. Então, eu gostei da figura do contrato que a Silvia falou. A gente está sempre repactuando com eles. Vamos mudar a avaliação? O que vocês gostariam? O que funciona para vocês? Mandar mini podcasts, digamos assim? Mandar áudios? A gente faz uma prova oral, entre aspas. Alguém perguntou de identificação. Como identificar que o aluno é o aluno? Bom, eu posso pedir para a pessoa mandar um áudio com a resposta.
um vídeo com a resposta, por exemplo, né? Hoje a gente manda no WhatsApp. O WhatsApp para rede móvel, ele costuma ser ilimitado ou com um grande limite de conexão. Enfim, eu acho que é um pouco um momento de calma, transparência, respeitar a autonomia de todos e conversar para trocar as boas experiências para que a gente possa superar essas barreiras. Isso aí, maravilha. Várias pessoas dizendo aqui que o professor é fundamental. Eu reforço o que você acabou de falar. Se tem uma hora que o professor é necessário, mais do que nunca, é agora no século XXI, digamos, na sociedade do conhecimento. Porque a informação está toda aí na internet, mas quem é que vai ajudar o aluno a desenvolver o pensamento crítico, a selecionar o que realmente faz sentido ou o que é fake news? É o professor que é o grande arquiteto que vai fazer os itinerários de formação dessas pessoas nos diversos ritmos. E uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos a aula é o resultado de um trabalho de todos. Não adianta você falar assim, essa aula é ruim. Essa aula é ruim porque o professor e os alunos não estão fazendo esse momento acontecer. Então, o aluno também tem uma super colaboração para a aula ser boa. Se os alunos estão desmotivados, eles acabam desmotivando o professor e vice-versa. Isso tem que trazer para o online também. O processo online vai ser bom se todos contribuírem para que isso seja bom. Se abrir um fórum, só tem uma pessoa falando, vai ser ruim. Você fez uma live, tem pouquíssima gente interagindo, vai ser ruim. Então, os estudantes precisam entender esse papel também. É um resultado de todos. Gente, estamos chegando ao final da nossa live. Queria dizer que o livro da professora Silvia Casanova e outros autores está no site do GEM com 40% de desconto nesses dias de campanha. Vamos maratonar livros, então é uma ótima oportunidade para quem quiser conhecer e ver as ideias da professora mais a fundo. Quero agradecer muito a participação Guilherme, professora Silvia também. Foi muito rica essa live, adorei interagir com vocês. Teve um público bem grande aqui participando. Sempre tivemos mais de 100 pessoas conectadas. Então, acredito que no somatório teve muita gente mesmo. Muita gente já pedindo para repetir, para fazer outras, para continuar o papo. Então, agradeço principalmente a vocês, internautas, participantes que estiveram aqui. E continuem com a gente, né? A gente vai fazer novas lives nos próximos dias. Frequentem o site do GEM, grupogem.com.br, para ver tudo que tem de novidades lá. O blog de Negócios e Gestão. E, enfim, as nossas redes. Estamos juntos nesse momento. Fique em casa e vamos maratonar livros. Obrigada, gente. Tchau, pessoal.